Olá, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Bandeira. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus para o seu coração. E eu não tenho dúvida que Deus vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Quero ler um texto no livro de João, capítulo 11, de 1 a 6, que diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora nós vamos no versículo 39, que diz assim: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graça te dou porque me ouviste. Este é um texto que narra um episódio que aconteceu na família de Lázaro, e ali eles estavam, Marta e Maria, a família estava passando por um grande problema. E nós, pensando nesse texto, eu quero pensar com você nesta manhã sobre o que fazer quando o mal bater em sua porta. O que fazer quando você está bem, as coisas estão caminhando bem, mas daqui a pouco se levanta um problema, aparece um conflito, aparece uma dificuldade e você precisa resolver, né? Então, o que fazer nessa hora? O que fazer quando o mal bater em sua porta? Geralmente a gente vê na televisão, muitas vezes através de jornais, acontecendo tantas coisas com as pessoas, mas a gente não imagina que um dia pode acontecer conosco. E quando é com os outros, a gente até vive tranquilo, mas quando acontece com a gente, aí a coisa pega. Mas eu quero lhe dizer que a palavra-chave é atitude. Precisamos de atitude neste momento. Agora, devemos saber exatamente como reagir neste momento, quando o mal bater em sua porta. Piaget, ele diz que reclamar ou desistir não resolve problemas. Viver é desatar nós. Isso é uma grande verdade que Piaget diz. Tem muita gente que no problema, ao invés de buscar a solução, não, fica reclamando. E outras desistem. Isso não resolve problemas. Porque a vida é desatar nó. A vida é resolver problemas. A vida é encarar problemas de frente. É resolver, trazer solução. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, ele diz: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Paulo está dizendo que esta aqui é a visão de Deus. Os nossos sofrimentos momentâneos, leves que nós estamos passando, isso está produzindo exatamente uma glória eterna, algo melhor para nós. Por isso, queridos irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa o que venha acontecer, não importa o que está acontecendo, se você é um servo de Deus, você precisa crer nisso, que tudo isso que está acontecendo vai produzir uma eterna glória, algo melhor na eternidade a seu favor. E mesmo aqui neste mundo, saiba que todas as coisas contribuem para o bem e não é para o mal. Tudo que acontece, tudo que Deus permite é para o seu bem, é para o bem da sua família,
é para o bem da sua vida espiritual, porque o nosso Deus está no controle. E é certo, queridos, que todos nós enfrentamos problemas, dificuldades, dores, pressão de todos os lados, de todos os tipos. Mas Jesus, ele disse, no mundo vocês terão aflições. Então ele avisou, ele disse que nós iríamos passar por essas coisas. E, queridos, não é porque nós nos convertemos, não é porque nós oramos, nós jejuamos, nós contribuímos, nós somos mais frequentes, queridos, nos cultos. Não é por isso que os problemas vão deixar de acontecer na nossa vida. Situações adversas sempre farão parte das nossas vidas. E a gente precisa entender isso. Ninguém está imune de dor e sofrimento neste mundo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nem o mais sábio, nem o mais rico terá a chance de atravessar, meus irmãos, a vida neste mundo sem passar por problemas. Já dizia o saudoso Billy Graham, ele disse que nem todos os problemas da vida são grandes, mas todos são importantes dentro do processo de Deus para moldar o nosso caráter. Olha só que sabedoria deste homem de Deus. Nem todos os problemas são grandes, a ponto da gente não entender que tem um Deus que é muito maior que ele. Mas todos esses problemas que acontecem estão no processo de Deus de transformação para transformar o nosso caráter. Então, se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, saiba de uma coisa: todas as coisas vão contribuir para o bem. E Deus está transformando você, transformando o seu caráter, para você ser uma pessoa melhor, para você ser um pai melhor, para você ser um esposo melhor, para você ser um namorado melhor, para você ser um servo melhor, e para você ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso Pedro disse lá em 1 Pedro 4,12, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como é algo estranho, como se algo estranho estivesse acontecendo no meio de vocês. Nós somos avisados. Pedro está dizendo, não se surpreenda com isso. Não se surpreenda com essa pandemia. Não se surpreenda com esses decretos, com essas coisas que dá a impressão que está tudo fora de ordem, dá a impressão que parece que Deus não está ouvindo, não está resolvendo nada. Mas Pedro está dizendo, não se surpreenda com essas coisas. Não se surpreenda. Não se surpreenda porque existe um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas. Nós não vamos deixar de acreditar nisso. Mas, queridos, Pedro está dizendo que a gente não deve se surpreender com o fogo estranho que vai se levantar no meio de nós para nos provar. Mas a pergunta é, de onde vem esse fogo? De onde vem esses problemas? Quais são suas origens? E eu quero apresentar para você nesta manhã que existem 3 fontes de onde vem esse fogo, esses problemas, essa dificuldade. Primeiro, a Bíblia diz que a tribulação, ou seja, a provação, ela vem do Senhor. Deuteronômio 8, versículo 2, fala sobre isso. Deus às vezes permite que você passe por tribulação, porque Deus está te provando. Deus tem o melhor para você. Deus quer te colocar em algo melhor, em algo maior. Deus quer te promover. Deus quer te abençoar. E para isso Ele precisa provar você. E você precisa passar exatamente por momentos que muitas vezes a gente acha que não vai aguentar, não vai suportar. Mas Ele disse para nós, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A segunda fonte de onde vem o fogo são as setas, são os ataques. E isso vem de Satanás, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está aí para destruir casamento, ele está aí para destruir famílias, ele está aí para desviar aqueles que estão servindo o Senhor. Ele está aí para levar um líder ao adultério. Ele está aí para matar, para destruir, matar os sonhos, destruir a vida, destruir a família. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então os ataques, queridos, saiba, vêm do inimigo, vêm de Satanás.
Por isso Pedro diz que nós temos que vigiar, porque nós temos um inimigo que anda nos rodeando como leão e buscando a quem possa tragar. Mas Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele nos dá um conselho. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para você botar o diabo para correr, você precisa ser humilde, você precisa reconhecer que Deus tem um poder, você precisa se submeter a Deus, ser humilde e obedecer ao Senhor, que Ele vai exatamente botar o inimigo para correr, em nome de Jesus. E a terceira fonte, queridos, é a semeadura. Da semeadura, queridos, ninguém escapa. A semeadura é uma lei universal. Independe se você é cristão ou não, se você é católico, se você é espírita, se você é ateu, se você é budista, se você tem qualquer tipo de credo, não importa, a semeadura alcança a todos. E Paulo diz que nós vamos colher tudo aquilo que nós vamos plantar. Ele diz que Deus não se deixa se escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você não vai colher nada que alguém plantou, mas o que você está plantando, um dia você vai colher. Não esqueça disso. Não esqueça. E se você quer ter uma boa semeadura, procure fazer a coisa certa. Procure servir a Deus. Procure amar a Deus. Procure amar as pessoas. Procure ajudar as pessoas. Procure fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. E com certeza você vai estar semeando, plantando coisas que agradam o coração do Senhor. E aí, ainda nessa vida, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, mas você vai começar a usufruir das bênçãos do Senhor. Das bênçãos do Senhor. Mas, queridos, a grande questão que fará toda a diferença quando o mal bater em nossa porta é como reagimos aos problemas quando ele bater na nossa porta. Quais seriam as nossas atitudes? Isso vai fazer toda a diferença. E, queridos, a história está cheia de homens que fizeram grandes coisas, mas todos eles passaram por situações adversas. Eu quero lembrar aqui de Beethoven. Beethoven, ele foi espancado diversas vezes, queridos, pelo pai. Ele ficou surdo, ficou velho e sozinho. Ele foi um grande compositor e as suas obras ainda são apreciadas no mundo. E até hoje, queridos, está aí a Quinta Sinfonia, um homem extraordinário, um homem que foi fera na área de música clássica. Mas olha o que aconteceu com ele. Um outro foi Thomas Edison. Ele estava com 67 anos e ele viu seu laboratório, fruto de trabalho de toda uma vida. Ele viu seu laboratório sendo queimado, pegando fogo. E sabe o que ele disse? Ele disse assim: filho, chame a sua mãe e diga para ela que ela jamais vai ver um incêndio como esse. Depois ele disse: não sou velho demais para começar tudo de novo. Já passei por muitas coisas assim. Tenho muitas ideias, mas é pouco tempo. E ele viveu mais 17 anos. Este homem chegou aos 1000 experimentos para formar lâmpada e não conseguiu. E depois fez mais um. E de repente, queridos, todos nós lembramos deste homem, porque foi ele, o cientista, que criou exatamente esse elemento, a lâmpada, que nós não vivemos sem ela. Mas ele viu o seu laboratório sendo queimado, passou por tribulação. O outro foi Moody. Moody, um grande pregador, um grande evangelista, ele perdeu seu pai na infância. Moody morava no campo, ele teve que mudar para a cidade. Ele foi separado da mãe e dos irmãos bem cedo. Trabalhou, foi bem sucedido. E se converteu e pregou para mais de 5 milhões de pessoas antes de morrer. Moody enfrentou incêndios, duras críticas, perseguição, problemas familiares e etc. Mas nada disso foi motivo para Moody desistir. Pelo contrário, ele experimentou o poder de Deus em meio a todos esses problemas.
Então, queridos, esses homens enfrentaram duros problemas, muita dificuldade. Mas, queridos, eu quero apresentar para você exatamente algumas atitudes erradas diante dos problemas. E é o que muitas pessoas fazem quando o mal bate em sua porta. Elas se escondem. Isso não é a forma de resolver problema. A gente vê com Adão, quando Adão pecou, quando ele errou, o que ele fez? Ele se escondeu, porque ele estava envergonhado de Deus. E ele se escondeu. E Deus queria que ele reparasse exatamente aquilo que ele tinha feito, mas ele não fez isso. Mas uma outra coisa que você não deve fazer é fugir dos problemas. Tem pessoas que colocam os problemas debaixo do tapete, faz de conta que ele não existe. E às vezes fica fugindo. Fica fazendo como Moisés. E quando matou aquele egípcio que enterrou na areia, o que ele fez? Ele foi para o deserto de Midian. Ele foi se esconder de Faraó. Queridos, transferir a responsabilidade também não é a forma correta de resolver problema. E muitas vezes é culpando os outros. Assuma o seu erro, assuma a sua culpa. Não faça como Adão, que quando Deus chegou para ele, Adão, o que é que tu fizeste? Ele disse, a mulher que tu me deste, que me deu desse fruto. Não transfira para os outros a responsabilidade que é sua. Resolva. Resolva se você é pai, se você é mãe, se você é patrão, se você é funcionário, se você tem uma empresa, se você é alguma pessoa que trabalha e tem problemas, tem dificuldade, seja responsável, resolva os seus problemas, não transfire. Mas também, queridos, deixar que o tempo resolva. Isso também é uma forma errada de resolver problemas. Muito embora, queridos, muitas vezes nós temos que dar um tempo para que as coisas se resolvam. Mas as pessoas transferem sua responsabilidade para o tempo. E eu me lembro aqui de um caso que aconteceu na Bíblia, na família de Jacó. Jacó só tinha uma filha chamada Diná. E na peregrinação eles passaram pela terra de Siquém, e ali tinha um príncipe, o nome dele era Siquém, e ele gostou de Diná, mas ele fez a coisa errada, ele abusou de Diná sexualmente. E isso foi uma coisa terrível para Israel, mas também para a família de Jacó. E ele então, arrependido do que tinha feito, chegou e falou para o pai dele, e falou que queria falar com Jacó, e o que tivesse que fazer ele faria, porque ele amava a filha dele, e ele ia reparar tudo aquilo. E de repente, queridos, Simeão e Levi estavam no campo. E quando eles chegaram, eles ouviram sobre isso. E eles ficaram indignados. E o Siquém fez de tudo para reparar aquele dano. Mas, queridos, passou 2 anos. Levi e Simeão guardaram aquela mágoa no coração. E sabe o que aconteceu? Eles se vingaram. Chegaram naquela cidade e mataram todo mundo, colocando seu pai em apuro. Então, queridos, muitas vezes nós queremos dar tempo para resolver. Esses irmãos passaram 2 anos, só que resolveram de forma trágica. Não dê tempo. Se você percebe que o problema está aí, encare de frente, levante a cabeça, seja responsável, resolva, porque isso vai ser bom para você, para a sua família. Mas buscar ajuda com pessoas erradas também não é a forma correta de resolver problema. Só piora, não resolve. E tentar resolver de qualquer jeito também não resolve. Muitos tentam resolver os problemas na briga, na confusão, na agressão, na contenda. Isso não se resolve, só piora. E a gente vê o exemplo de Hitler. Esse homem transformou o seu problema em ódio. Ele marcou a história da humanidade de forma trágica. Ele adquiriu habilidades, mas quis descontar a sua dor exatamente em quem culpava. Nós sabemos da história deste homem que, na ordem dele, ele mandou matar milhares de judeus, inocentes. Mas eu pergunto nesta tarde,
já está aqui, 12:10. Eu pergunto a você, e nós? E você? O que você tem feito para resolver os seus problemas? O que você tem feito quando o mal bate na sua porta? Quais têm sido as suas atitudes? Então, queridos, nós vamos olhar para esse texto da história da família de Lázaro, que ali eles estavam passando por um grande problema. Mas Marta e Maria, elas foram sábias. Elas tiveram atitudes coerentes. E é com elas que nós vamos aprender aqui como resolver esses problemas. Primeiro você tem que identificar o problema. Verso 1 diz, estava então enfermo um certo Lázaro. Então, primeira coisa que elas precisaram fazer, identificaram o problema. O irmão estava enfermo. No caso ali, o irmão já estava morto. Estava sepultado há 4 dias, fedendo. Mas elas acreditavam que Jesus, poderia mudar essa história. Às vezes, querido, tem pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Às vezes vem o problema, mas é um problema que se resolve rápido. Mas não, a pessoa faz aquela confusão, faz uma tempestade em copo d'água. Se você quer resolver seus problemas, então identifique. Identifique, porque de repente você está tentando resolver uma coisa que não é nenhum problema. Identifique. Segundo, informe a Jesus o seu problema. Versículo 3. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Segunda coisa que elas fizeram, informar a Jesus. Meu querido, você não vai informar para uma outra pessoa. Você tem que informar para Jesus. Com certeza ali tinha os familiares, tinha os amigos, tinha o sacerdote, tinha tantas outras pessoas que elas poderiam informar. Mas elas informaram a pessoa certa. Informe a Jesus. Informe a Jesus que você vai ter a resposta. Em nome de Jesus. A terceira atitude delas. Elas aguardaram com paciência a intervenção divina. Versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar em que estava. Queridos, parece que Jesus fez de propósito. Foi anunciada a situação. Foi anunciado que uma família estava padecendo, a família tinha um grande problema, o mal tinha batido em sua porta, e elas estavam pedindo socorro de Jesus. E Jesus ainda passa 2 dias para chegar lá. Mas Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado através dela. Glória a Deus. Jesus nunca fez nada sem propósito. Tudo que ele fez foi com propósito. E o propósito sempre era o espiritual, meus amados irmãos. Mas Marta e Maria precisaram ainda esperar 2 dias. Muitas vezes, nós até identificamos, nós até informamos, mas a gente não tem paciência. A gente não procura esperar. A gente não procura esperar o Kairós, o tempo de Deus. Queridos, o tempo de Deus sempre é o tempo certo. Nunca é mais, nunca é menos. Porque Deus sabe o que faz. Então espere, tenha paciência. Se a coisa está pegando, se o mal bateu em sua porta, se a sua família não está bem, se você não está bem de saúde, se você está atravessando uma grande luta, entenda. Entenda, faça isso. Identifique, informe e aguarde com paciência. Terceira atitude de Marta e Maria. Elas acreditaram mesmo nas circunstâncias adversas. Versículo 39. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmãos, humanamente falando, era uma loucura chegar perto deste homem e acreditar que ele ia ser ressuscitado. Era uma loucura, humanamente falando. Mas olha só, queridos, a fé dessas irmãs, a confiança que elas tinham. E como a Bíblia diz que Jesus amava essa família, com certeza elas conheciam Jesus. Elas sabiam que Jesus poderia trazer a solução, que Ele é poderoso. E Ele pode fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos e pensamos. Então, elas acreditaram, elas creram,
mesmo diante de uma situação adversa. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não importa o problema que você está atravessando. Talvez muita gente já disse para você, você não vai conseguir, não vai dar certo. Isso já era, já te venceu, te entrega. Não faça isso. Em nome de Jesus, creia como Marta e Maria, mesmo que as circunstâncias estão dizendo para você, já era, você já perdeu, você não vai conseguir. Creia em nome de Jesus, porque existe um Jesus poderoso, que pode fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos, meus amados irmãos. Mas a quinta atitude, queridos, de Marta e Maria, elas obedeceram às instruções de Jesus. É preciso obedecer. E versículo 39 e 41, parte A diz, então ordenou-lhe Jesus, tirai a pedra. Como diz aqui, meus amados irmãos, o versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, e disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. É preciso obedecer às instruções de Jesus para poder você ter a solução dos seus problemas. É preciso. Queridos, Jesus não abençoa desobediente. Jesus não abençoa quem vira as costas para ele. Jesus não abençoa pessoas que só procura ele quando está na pior, quando está no fundo do poço. Ainda que ele é misericordioso, ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque ele é misericordioso. Mas você quer ser abençoado? Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça as instruções de Jesus. Porque ele é o comandante, é ele que sabe, é ele que vai fazer, é ele que vai realizar. E aqui ele dá uma ordem, tirai a pedra. Queridos, não foi Jesus que colocou a pedra. E também não foi ele que tirou a pedra. Quem colocou a pedra, com certeza, foi a família de Lázaro, foi os amigos. A Bíblia aqui não fala quem foi. Mas quem tirou a pedra foram os discípulos. E nós aprendemos aqui um princípio. Jesus não vai mover uma palha quando é você que tem que mover. Ele não vai resolver uma situação quando é você que tem que resolver. Então tudo aquilo que tiver ao seu alcance, que você puder resolver, saiba, não procure Jesus. Por quê? Ele não vai resolver nada. Mas se não tiver ao seu alcance, se chegar naquele momento que você diz, Jesus, agora só o Senhor nessa situação. Se o Senhor não me ajudar, já era, não tem jeito. É nessa hora que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Jesus de Nazaré, aquele que fez acalmar o mar, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que é poderoso, aquele que está vivo, que venceu a morte, o maior inimigo do homem, e está na destra de Deus poderoso. É Ele que pode salvar, é Ele que pode libertar, é Ele que pode curar, é Ele que pode salvar o ser humano. É esse que nós precisamos exatamente obedecer. E por isso, Ele manda você tirar a pedra. Quais são as pedras que têm dificultado o seu caminho? Quais são as pedras que estão no meio do seu casamento que você precisa tirar? Quais são as pedras, pastor, do seu ministério que você precisa remover? Quais são as pedras, filho, que você precisa resolver no seu relacionamento com seus pais? Quais são as pedras? Tira a pedra. Se você quer ver a glória de Deus, tira a pedra, em nome de Jesus. E por último, queridos, eu não tenho dúvida de que quando Marta e Maria, elas viram Lázaro cheirando, ele não estava mais fedendo, deram um banho de boticário nele. É sério, estava cheirando, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o cheiro de Cristo, o aroma suave de Cristo. Lázaro agora estava transformado, liberto. E agora qual o sentimento provavelmente que veio no coração dessas irmãs e das pessoas que estavam ali? Gratidão. Gratidão. Com certeza, Deus se agrada quando nós somos gratos por aquilo que Ele faz. Eu me lembro dos 10 leprosos, todos nós conhecemos essa história, e eles foram curados.
De repente voltou só um e era samaritano, estrangeiro. E Jesus perguntou: cadê os outros, os 9? Só veio você? E a Bíblia diz que este homem glorificou a Deus. E mesmo assim, Jesus se alegrou com a vida deste homem. Mas aqui nós aprendemos alguns princípios. Primeiro nós temos que estar preparados, porque nessa vida nós encontraremos muitas pessoas ingratas. Pessoas que nós vamos ajudar. Pessoas que nós vamos fazer investimento nelas. E elas vão ser ingratas, e elas vão até falar mal da gente. Essa é uma grande verdade, meus amados irmãos. É uma grande verdade. E agora, 90% foram ingratos. 10% foram gratos. Essa aqui é a verdade. Agora você quer agradar o coração de Deus? Você quer abrir as portas dos céus para que Deus derrame bênçãos tal, como diz o hino? Bênçãos sem medida? Então seja grato. Seja grato. Seja grato nesta tarde. Seja grato pela sua vida. Seja grato porque você está vivo. Quantos já morreram, infelizmente, por essa maldição deste Covid-19, e você está vivo, você tem saúde, você está respirando, você está se alimentando, você tem sua família, você tem o seu lar. Tudo isso é motivo de agradecer a Deus. E Deus se agrada disso. Deus se alegra. Por isso, quando o mal bater em sua porta, primeira coisa que você tem que fazer, identifique o problema. Segundo, você deve informar a Jesus. Terceiro, você precisa ter paciência. Quarto, você precisa crer. Mesmo que as situações estejam adversas, creia. Mas você também precisa obedecer às ordens de Jesus. E não esqueça, gratidão move o coração de Deus. Seja grato. Quero agradecer a Deus por esta palavra. Eu não tenho dúvida que ela chegou ao seu coração. E eu louvo a Deus por esta palavra. E pretendo, em nome de Jesus, estar gravando outros vídeos, porque eu creio que Deus há de usar para abençoar vidas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, por esta tarde. Eu te agradeço por esse privilégio, Pai, que o Senhor me concede de poder ministrar a Tua palavra. Deus, quantos dias maus eu passei, quanta dificuldade, quanta luta, Senhor. Quão foi longo o deserto, mas o Senhor sempre estava do meu lado, sempre estava comigo. E como diz Billy Graham, Senhor Deus, o Senhor não tira nada da gente que não venha substituir por algo melhor. E eu sei que o Senhor tem sido comigo, tem sido com a minha família. E o que nós queremos, ó Deus, é ser instrumento em Tuas mãos, para que vidas, ó Deus, sejam saqueadas do inferno e seja, ó Deus, povoada nos céus, na cidade celestial de Cristo Jesus. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, meu colega, meu amigo, Deus é contigo.